Dando continuidade ao termo de colaboração número 18, de Mônica Regina Cunha Moura, passamos agora a tratar do anexo 18 com o tema Outras Campanhas. Lembrando mais uma vez que a colaboradora foi cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode falar, por gentileza. Bom, doutora, só ressaltando que esse anexo não estava anteriormente listado aqui e que eu vou falar sobre isso e que nós vamos trazer depois por escrito e com algumas fundamentações a mais que eu consegui. Mas eu vou tentar falar tudo que eu me lembro disso. Em 2002, no ano da fundação da nossa empresa Polis, foi o primeiro ano da gente, além da campanha de Delcídio Amaral ao Senado, que eu já relatei aqui, nós fizemos mais duas campanhas no Brasil. A campanha de Francisco Hollenberg, do PFL de Sergipe. Ele era um candidato apoiado pelo senador Albano Franco, que tinha sido governador, Albano já foi tudo lá em Sergipe, senador, prefeito, enfim. E fizemos também nesse mesmo ano a campanha de Fernando Freire, candidato do PMDB do Rio Grande do Norte, apoiado pelo governador, pelo ex-governador, que hoje foi ministro do governo Lula. Não, Garibaldi Alves. Garibaldi Alves. O convite, inclusive, isso eu me lembro desse detalhe, que essa campanha, o convite partiu de Garibaldi Alves para o João, porque o João tinha feito a campanha dele ao governo do estado em 98 com o Duda Mendonça, sócio do Duda. E criaram uma relação e gostou e chamou o João. Então, assim, a campanha de Sergipe, eu não me lembro nem como é que chegamos até aí, quem foi, alguém que Albano chegou até a gente, alguém que comentou, porque a gente não conhecia Albano Franco até então, mas vou tentar depois me lembrar desses detalhes. E valores, eu também não posso precisar, mas lembro que, assim, algo em torno de, não sei, 6 milhões de reais ou algo assim. Então, lembre-se que nós estamos falando de 14 anos atrás, nosso iniciozinho e campanhas relativamente pequenas. Vocês não trabalhavam mais com Duda, né? Não. Desde 2001 o João tinha se desligado da sociedade. Certo. E em 2002 nós criamos a Polis. No início de 2002. Certo. Então, a campanha de Sergipe foi paga uma boa parte por Caixa 2, não oficial. Teve uma parte menor, bem menor, em oficial, com contrato, nota fiscal, tudo bonitinho, com o partido, com o PFL lá, local, mas uma boa parte era paga foi acertada com o Albano Franco, então quem pagava a gente sempre era o filho dele, que se chama Ricardo Franco. Levava dinheiro pra gente, ou na produtora onde a gente funcionava, uma casa que a gente alugou lá para montar a sede da campanha, ou às vezes no hotel que a gente ficava na Avenida Beira-Mar, lá, não lembro o nome do hotel, mas lembro bem da avenida. Ele levava dinheiro para pagar as contas, minhas contas. Uma dúvida, o Francisco Hollenberg era de que partido? PFL. Tá. E o Fernando Freire? PMDB. Ok. Então essa campanha foi uma campanha pequena, mas que deu um trabalho infernal, porque, enfim, era uma campanha difícil e nós perdemos essa campanha. Se não me engano, para o João Alves, na época, ganhou o governo. Tá. Nesse mesmo ano, também em paralelo, fizemos a campanha de governador pro Fernando Freire, candidato a governador do Rio Grande do Norte. Eu estou falando assim meio coisa porque eu estou tentando lembrar das coisas, eu fico meio... Normalmente eu sou mais enfática. Esse convite partiu de Garibaldi Alves, como eu falei, diretamente para o João Santana. A princípio nós fomos para Natal fazer a campanha de Henrique Alves, que era o candidato natural do Garibaldi ao governo. Só que logo no começo da campanha, não demorou muito, a gente já estava trabalhando, já estava fazendo algumas coisas lá com ele, algumas pré-filmagens e tal. Mas foi antes de começar o horário gratuito. Primeiro eu acho que ele saiu, ele pediu para sair da campanha, para não ser o candidato, porque o Serra convidou ele para algum cargo. O Henrique Alves. Teve um cargo que ele foi, eu não me lembro direito disso, mas eu lembro que ele não saiu por causa do escândalo primeiro. Ele saiu porque ele queria assumir um cargo no governo Fernando Henrique. Era Fernando Henrique nessa época? Era. Ainda não era Lula, 2002. O Lula estava tentando ser presidente. Ele foi convidado para ter algum cargo no governo Fernando Henrique, que a gente vai depois. É fácil olhar isso. E ele saiu por isso. Mas logo depois, eu acho que ele não chegou nem a assumir.
esse cargo para o qual ele foi chamado pelo Serra, Certo. que é amigo dele. Ele foi abatido em pleno voo por uma denúncia da ex-mulher dele, também se chamava Mônica, de uma denúncia de Caixa 2 ou de dinheiro fora do Brasil. A mulher do Eles estavam Henrique separados. Eduardo. Estavam separados já na época. E como é que foi o pagamento do caso da campanha de Fernando Freire? Então, aí assumiu o Fernando Freire, que era o vice-governador do Garibaldi. Então ele virou candidato de repente e nós fizemos a campanha com ele. Essa campanha foi mais ou menos uns 4 milhões, 4,5, 5 milhões o valor, acho que do primeiro turno, que foi pago também da mesma forma. Esse meu acerto de campanha foi feito com Henrique Alves, porque ele era o candidato, então eu acertei diretamente com ele, que receberia, e aí ele pediu para pagar uma parte por fora e uma parte por dentro. Nós tivemos um contrato menor, nessa época bem menor do que a parte por paga em Caixa 2. Ele mandou alguém pagar? Ele mandou alguém pagar, eu estou tentando me lembrar disso, doutor, como foi que foi paga essa parte de Natal. Logo no início, eu não me lembro o que foi que a gente recebeu durante o pequeno período em que o Henrique Alves foi governador, foi candidato. Mas logo depois assumiu Fernando Freire, que era o governador. E aí Fernando Freire assumiu o pagamento dessa parte não oficial. E aí ele mandava a gente dele entregar dinheiro a gente, no hotel que a gente estava. Esse hotel eu lembro do nome, porque era um nome engraçado, é Alhambra. Acho que existe até hoje em Natal, é lá também na praia lá de Ponta Negra. Então a gente recebeu dinheiro do próprio Fernando Freire, não me lembro bem em que situações, né? Eu lembro que eu fui na casa dele umas 2 vezes. Algum empresário pagou esse valor para vocês? Não, no final da campanha, teve um fato assim, no final da campanha ficou uma dívida. O Fernando Freire não ganhou e ficou uma dívida. Esse ano a gente só ganhou o Delcídio, foi a campanha mais. E não conseguia pagar, uma dívida de 1.400.000, 1.300.000 reais, mais ou menos. Eu vou dizer porque eu lembro disso. Aí chegou um empresário amigo dele, que eu não lembro o nome, mas o nome da empresa dele, que é uma empresa de construção civil, de construção de apartamentos e tal, chamada Capucci, não sei se existe ainda, se mudou de nome e tal, não lembro do nome do dono da empresa, que Fernando Freire levou ele para fazer uma proposta para mim, que era pagar uma parte da dívida em apartamento, sala comercial, que ele tinha acabado de construir um prédio de salas comerciais em Natal. Então era tipo assim, 200.000 reais o total, uma salinha que valia 80.000 uma outra valia 100.000, né? E a gente aceitou esse pagamento. Então foi transferido pra gente umas salas, eu tenho tudo isso, inclusive eu entreguei já ao doutor. Tem essas salas hoje? Eu vendi 2 e uma tá lá, que tá esquecida pra vender até hoje. Mas tá em seu nome? Não, a gente nunca transferiu. Tá no nome de quem? Tá em nome até hoje dessa Capucci. Mas você tem um contrato? As 2 que eu vendi, tem tá com tudo. Tem um contrato de declaração de patrimônio. Declaração, tem tudo. Eu entreguei aos advogados. 2 delas a gente ainda estava no ritmo de tinha acabado a campanha e a gente conseguiu vender rapidinho, então a gente nem transferiu. A gente falou, ó, nem entra o nosso nome e já passa direto para lá. E foi feito assim. Logo depois, não foi no mesmo ano não me lembro quando, mas logo depois vendeu. Essa última a gente não se desinteressou também, porque a gente se afastou de lá e tal, a gente nunca vendeu. Até hoje está lá. Eu pago condomínio, 300 reais, eu acho, por mês dessa sala, e está lá até hoje. Ainda no nome desse pessoal. E o restante da dívida que eu cobrava do Fernando Freire, que é uma pessoa muito difícil, muito enrolada, muito complicada de dinheiro, ele assinou uma promissória, uma nota promissória de R$1 milhão, dizendo que ia me pagar. Eu tenho até hoje, eu guardo como relíquia, porque ele nunca me pagou. Não vai cobrar? Ele está preso, doutor, hoje em dia. Preso também tem. Sabe por que ele está preso? Porque ele tem tantas pessoas, não é por isso que ele está preso, mas depois a gente leu. Ele tem tanta gente que ele enrolou, que ele não pagou, que deve dinheiro, que ele deve dinheiro, que eu acho que eu teria uma fila de uns 40 para até chegar o meu processo para cobrar ele esse minuto. Mas eu tenho até hoje guardado essa nota fiscal. Eu posso até entregar isso pro doutor. Não entreguei, cheguei, não tinha. Entreguei da sala para não parecer que eu estava ocultando alguma coisa. Está preso? Eu li um dia desse que ele estava preso. Num processo lá, alguma coisa lá em Natal, não tem nada a ver com Lava Jato, nada disso. Mas ele foi preso. Ele era um grande empresário, ele era dono de, acho que empresa de construção também. E ele não ganhou, né? Ele não ganhou. Ele tinha ligação forte com o Henrique Eduardo Alves? Não, a ligação dele era com o Garibaldi. Ele não era político, sabe dessas pessoas que não... Mas empresário que vira ia ser político. Henrique Eduardo Alves. Quem definiu que ia ser ele? Garibaldi. Quando o Henrique Eduardo Alves saiu, deixou de ser candidato, Garibaldi escolheu ele para substituir. Era Garibaldi que mandava no PMDB de Natal na época, né? Então,
nos foi dito que o candidato, a partir daquele momento, seria... O bom é que não tinha começado a horário gratuito ainda. Foi Henrique Eduardo Alves que acertou isso, o pagamento dos porque custos. ele ia ser o candidato, ele era o candidato. Ele que ia resolver, ele tinha condições de resolver os pagamentos, né? Eu nunca falei sobre dinheiro com o Garibaldi. Foi sempre com o Henrique Eduardo Alves. Agora, quem era o empresário do apartamento, das salinhas? Eu não lembro o nome dele, mas tem no documento e a empresa chama Capucci. C-A-P-U-C-H-E. Capucci. E, enfim, essas duas campanhas em 2002, certo? E, complementando, como se trata de outras campanhas, em 2004, 2 anos depois, nós fizemos a campanha que eu relatei do Magione, que foi feita, intermediada pelo Palocci, paga pelo Palocci e tal. E fizemos também, ao mesmo tempo, uma campanha em Campinas, na cidade de Campinas, de um candidato chamado Dr. Hélio, do PDT de Campinas. E esse contato nosso foi o seguinte: eu, em 2000, mais ou menos, em 2000, quando eu fazia campanha, como eu contei aqui no outro dia, mas eu não era sócia do João ainda, era casada com ele, mas eu trabalhava para campanha, para vários marqueteiros. Trabalhava para a Duda e para ele às vezes, trabalhava para outro marqueteiro que me convidasse, já era casada com o João. Nesse ano de 2000, o João foi fazer a campanha do Palocci em Ribeirão, e eu fui convidada por um outro marqueteiro que eu já tinha trabalhado antes na campanha de Tasso Franco em 94, isso então era 6 anos depois, em 2000, eu fui convidada para ser tipo uma coordenadora da campanha de um tal de um Dr. Hélio, em Campinas. E eu fui para Campinas, fiz essa campanha, perdemos, ele é um médico. Perdemos a campanha, ele criou um nome, porque a campanha foi boazinha, ele criou um certo patrimônio político, mas não ganhou. Também já era esperado, não era mais para ganhar mesmo o nome, a campanha dele. Só que nessa época o João fez Palocci, ganhou a campanha do Palocci, e na região ali, assim, todo mundo se conhecia, o João virou um... tanto é que a mulher dele, eu lembro que na época a mulher dele falava: ai, seu marido, quando a gente estava no final já, quase perdendo a campanha, já no finalzinho, seu marido podia vir para dar uma ajuda. Ele, doutora, que chamava ele doutora Roseli, ele está fazendo a campanha em Ribeirão, não tem condições e tal. Então, por isso, em 2004, 4 anos depois, quando ele se candidatou de novo a prefeito, porque em 2002 era governador e veio prefeito depois, ele chamou o João, ele mesmo chamou a gente. A doutora Roseli me ligou, já tinha esse contato, trabalhei com ela 3 ou 4 meses lá em Campinas, e ela me ligou e convidou o João para fazer a campanha. Aí o João não aceitou. A gente estava fazendo, como eu contei, Magione, a campanha difícil, o João falou: não, eu não vou fazer. E ele também achava que o candidato não valia a pena, que a gente não ia ganhar aquela campanha. Ironia, que foi a única que ganhamos esse ano, no fim das contas. O que aconteceu? Ele contratou outros marqueteiros lá, outras pessoas, para fazer a campanha. Começaram. Passou o tempo, a campanha começou a despencar lá. E ela sempre me ligava, de vez em quando ela me ligava para dizer: poxa, pede pro João dar umas ajudinhas, aquela coisa assim de, né, estamos fazendo aqui e tal. E aí, no meio disso, já quase chegando ao horário gratuito, esses marqueteiros que faziam a campanha do Dr. Hélio chamaram o João para ajudar na campanha, para dar uma ajuda, tipo assim: você não precisa fazer, você não assume a campanha porque você não tem tempo, você não quer, mas faz umas produções pra gente, faz uns comerciais bacanas, cria coisas que é o que o João faz, na verdade, né, de criar estratégia política. Aí a gente fez isso, a gente fez um contrato com esse pessoal, um chamava Giovanni Favieri e o outro não sei o que, Peralta. Os 2 marqueteiros que faziam, eles tinham uma produtora grande em São Paulo e faziam essa campanha. Então eles nos contrataram para criar uma parte da campanha. E a campanha cresceu e acabou ganhando essa campanha. E quem pagou? Nós recebemos da empresa desses marqueteiros. Então, 600 mil reais. Não teve, né? então, acerto com o partido? Não teve acerto com o partido, mas teve Caixa 2. Teve uma partezinha a pagar por fora, pequena, mas teve. Vocês receberam por fora? Não, um pequeno pedaço que ficou, digamos, eu não me lembro valores, mas a gente cobrou 800 mil reais para fazer aqueles comerciais. Mas aí foi uma relação, um negócio jurídico entre a produtora, entre os marqueteiros e você. E a gente. Agora não tem político nessa história? Não tinha político nessa história, entre os marqueteiros e a gente. Mas você aceitou se receber sem contrato? Não, eu recebi 600 mil em contrato, esse contrato eu tenho. E não me lembro se 200 mil, uma parte. Não foi porque não foi acertado antes. Era tudo em contrato, era tudo em nota fiscal. Só que chegou no final eles começaram a se enrolar. E para não deixar de receber, eu aceitei uma parte em dinheiro. Entendeu? E nesse mesmo ano, só terminando 2004,
Aí sim nós fizemos, por isso que ele não queria fazer Campinas, pegar a campanha, porque a gente estava fazendo, nessa época a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje, que a gente teve anos depois de fazer 3, 4 campanhas ao mesmo tempo e a coisa funcionar muito bem. Nesse mesmo ano a gente estava fazendo Vander Lobé. Aí, no caso, convidado por Delcídio, que já era senador, a gente tinha feito ele em 2002. Era campanha para qual cargo? Para prefeito de Campo Prefeito Grande. de Campo Grande. É. Aí foi com o intermediado PT. pelo Delcídio. Pelo Delcídio, mas aí tivemos um contratinho mínimo com o PT local. O Delcídio já tinha ganho pro Senado em 2002. Já tinha ganho pro Senado em 2002 e já tinha uma relação, não que ficou amizade nem nada, mas tinha, essa relação deu certo. Aí indicou, vocês fizeram a campanha pro Vander Lobé, como é que... Aí ele chamou o João e a gente fez a campanha. Eu não me lembro valores totais também, mas deve ser tipo mais ou menos 4 milhões, então que era a média na época que a gente estava. Prefeitura de Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul. E é de Mato Grosso do Sul. Campo Grande. De Campo Grande, né? Prefeitura de Campo Grande. E essa campanha, sim, teve um caixa 2 bem grande. Foi? Pago uma parte pelo próprio Delcídio. Era dinheiro entregue em mãos, assim. O Delcídio pagou uma parte. Uma parte e o Zeca do PT pagou outra parte. Ele era governador. Então eles dois estavam apoiando o candidato do PT, né? Uhum. Então uma boa parte foi paga pelo Zeca, lá mesmo em Campo Grande, a gente recebia dinheiro frequentemente, Então, e uma parte pelo da Delcídio. mão do Delcídio e outra da mão do Zeca. Não, o Zeca nunca me pagou da mão, não. Ele mandava alguém. Um assessor. Mas era a mão dele, A assessor. mão dele, é. Na verdade, era uma assessora, eu lembro da moça. Qual é o nome dela? Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro dela. Ela tinha cargo no governo? Ela era uma assessora, ela era assessora de comunicação do Zeca. Ela cuidava da comunicação do governo. Tinha cargo formal no Tinha cargo governo. formal no governo. Não lembro o nome? Não, agora não. E no caso do Delcídio Delcídio era ele mesmo. Ele mesmo. Pagou onde? Na casa dele? Ou da produtora, onde funcionava, ele ia lá, porque ele visitava muito, ele gravava com a gente para apoiar o candidato, né? Uhum. Ele levava, ou eu ia na casa dele e recebia, ou ele passava no hotel onde a gente estava e deixava, de diversas formas. Mas sempre ele. Como na campanha dele, que eu relatei que o senhor não estava, Delcídio nunca deixou ninguém pagar por ele. Entendi. O caixa 2 dele, era sempre ele. Diretamente com ele. Então, são essas. Então foi. Então seria bom levantar depois os valores, dessa direitinho. Né? Então foi. Foi sempre em espécie, né? Ou teve algum... Sempre em espécie. Não teve nada fora do Brasil. E em depósito, claro que não, porque era dinheiro não oficial. E teve contrato selado para justificar em casa? Não, nunca. Teve contrato oficial, uma partezinha foi em contrato oficial. Tá. Que a gente recebeu pelo partido local, né? Pelo PT de Mato Grosso do Sul. Então, PMDB, PF, nesse ano nós trabalhamos PMDB, PDT e PT. Teve mais alguma campanha além dessas? Não, além dessas não. Acho que eu relatei todas as campanhas que nós fizemos. Aí provas eu não tenho, pelo ano e pela... Como é que eu vou procurar mais informações? Vai pesquisar ainda, né? Mais informações, pelo menos, que fundamentem um pouquinho mais. Mais alguma consideração? Não. Doutora Alessi? Não. Doutor Sérgio Bruno? Não. Encerrando a gravação.